o poder do querer. Como eu faço o pedido administrativo? Aplicativo do imposto de renda não é no aplicativo. Você vai ter várias fases, tá? Primeira questão. Vamos dizer que a pessoa seja aposentada pelo INSS. Aí você vai lá no site ou no aplicativo do Meu INSS e vai entrar com um pedido, juntando, né, os exames, os documentos que você tiver, para reconhecer que aquela pessoa tem essa doença aqui e, portanto, direito à isenção, tá? Aí, paralelamente, tá? Então você pede no órgão que paga a aposentadoria, seja o INSS, seja um órgão público, tá? No site ou no aplicativo deles, conforme o caso. Agora, para você pedir de volta, aí você vai entrar, pode ser no aplicativo do imposto de renda para fazer a retificação. Por quê? Porque a pessoa, ela apresentou na época, né? Vamos dizer que seja 2023. Apresentou a declaração do imposto de renda dela e indicou aqueles valores como valores tributáveis e pagou o imposto de renda. Então, a etapa aqui na Receita Federal, no aplicativo do imposto de renda, ou no programa do imposto de renda, é fazer uma retificadora, né? Ou seja, refazer aquela declaração. Só que esses valores, em vez de serem indicados como valores tributáveis, você coloca no campo valores isentos. E aí você envia essa declaração corrigida. Mas não para por aí. Aí esse valor, a diferença, por exemplo, ele pagou 20 mil indevidamente. Você vai atualizar esses valores pela Selic, tá? Vai aplicar a Selic, vai atualizar. E aí você vai entrar no que a gente chama de ECAC. É lá no site da Receita Federal, tá? Se você colocar lá Receita Federal, site, ele vai abrir e aí você vai entrar lá. Ou com a senha da pessoa, se a pessoa não tiver senha, faz a senha para ela, usa o .gov para ela entrar, ou ela pode te passar uma procuração lá dentro, tá? E aí você vai entrar nesse ECAC, tá? Nesse site da Receita Federal, em pedido de restituição, tá? E aí, nesse pedido de restituição, é que você vai indicar o valor atualizado, do que se trata daquilo, e indicar a conta da pessoa, tá? Então, meio que assim, administrativamente, a gente acaba tendo 3 etapas, tá? O pedido de perícia, de reconhecimento lá no órgão em que a pessoa está aposentada, por exemplo, no INSS, na Marinha, onde quer que seja, né? Na Previdência Complementar, né? Outro, a retificação, ou seja, fazer de novo, mas corrigindo o erro da declaração do imposto de renda. E aí, o pedido no site da Receita Federal, lá no ECAC, da devolução desses valores, tá? Então, é algo que se você falar assim, parece muito complicado, porque a gente está falando aqui, inclusive, abstratamente, tá? Por isso, até sugiro que você, sabe, faz o quê? Entra lá depois no Google, Receita Federal, tá? ECAC. E serviços, você põe pedido de restituição. Eles até indicam ali dentro, tá? O caminho a fazer, tá? É claro que a gente tem, né, no Você Tributarista, uma comunidade, pessoas que estão aplicando isso, que se ajudam, etc. Mas para você já ver como que isso funciona, já vai dar uma boa noção inicial, tá? Foi laudo particular, por isso que a Stephanie falou que foi judicial. Servidor público municipal com esquizofrenia. Nesse caso, alienação mental, tá? Então, você vai pedir o laudo,
né, no servidor público municipal, não sei se ele recebe pelo INSS ou por uma previdência do município, vai na previdência do município, pede o reconhecimento da isenção por alienação mental, juntando os documentos comprovantes, tá? Demência será a alienação mental, Ana Catarina? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque se você for bem tecnicamente, eu tô falando isso porque, como eu disse, eu conversei com um psiquiatra sobre isso, demência leve não é ainda alienação mental. Então, o laudo é importante que a pessoa diga que tem alienação, o médico diga que tem alienação mental em decorrência da demência. Tem que dizer a demência, claro, né, a origem, mas também que ela está causando alienação mental, tá? Porque a demência também tem os seus graus, né? Aí, o Salomé aqui, que é outro que também, olha quanta gente atuando com esse tema, gente, por isso que é legal, olha. Tocamos um caso em que levamos o laudo médico particular, juntamos os exames na via administrativa e foi reconhecida a isenção. Penso que devido às ações judiciais estarem dando procedência. Olha que bacana. Tomara, porque realmente, né? Se judicialmente aceita, administrativo também. Ana Catarina, tem o laudo de demência na doença de Alzheimer, né? Se é um laudo privado, né? Era até o ideal que você já tenha esse laudo, que tem uma data, então essa data já é a data do diagnóstico. Mas seria interessante, tá? Para evitar controvérsias, tá? Seria interessante que você obtivesse do médico, tá? Um relatório, ou que no relatório desse laudo de demência tivesse a menção expressa alienação mental. Tô falando isso por causa da questão da fazenda pública, às vezes, querer dar problema, sabe? Mas se é uma demência na doença de Alzheimer, já deve estar com alienação mental. Mas quanto mais explícito você conseguir no relatório, no laudo, ainda que seja no laudo posterior, esclarecendo, mais tranquilo é na via administrativa, tá? Olha só. Se a retificação, João Sebastião, se a retificação da declaração do IR estiver em análise, podemos fazer o pedido de restituição? Sim, João, tá? Pode fazer o pedido de restituição, sim, até mesmo para evitar perder o prazo, né? Porque o prazo de 5 anos, você conta o quê? Da data de que você está entrando com o pedido de restituição, né? Então, às vezes, faz a retificação, ela vai ainda ficar pendente um período de análise, mas você já pode fazer os cálculos e fazer o pedido de restituição. Sim, tá? Para não perder tempo em relação a isso.